Olá, querido, boa tarde. Deus abençoe você, saúde, paz e prosperidade. Que Deus abençoe as nossas vidas. Esse é o terceiro dia de 21 dias de oração e jejum. E eu fico muito feliz porque você está comigo. Nós estamos juntos nesse mesmo propósito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que está nesse propósito. E vamos avançar, não vamos recuar. O nosso chamado é para olhar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, querido. Quero começar esse devocional de hoje falando e compartilhando uma frase com você. E a frase é a seguinte: saber a minha condição é o princípio da minha libertação. É isso mesmo, vou repetir. Saber a minha condição é o princípio da minha libertação. Quando nós observamos Lucas, capítulo 18, no verso 41, quando o cego gritou para Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele gritou incessantemente até Jesus parar, ir até ele e fazer uma pergunta a respeito da condição dele. Ou seja, o que Jesus perguntou foi: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. É importante nós observarmos que tem que haver um olhar dentro de nós para aquilo que nós estamos interpretando. O que está acontecendo dentro de você? Tem sentimentos e atitudes e comportamentos, querido, que são frutos de uma desorientação, é falta de uma direção. E por isso, quando nós temos uma falta de uma direção, nós queremos ir para todos os lugares. Quando nós olhamos também para João 4, 16 a 17, quando Jesus faz uma indagação para aquela mulher no poço de Jacó, e ele disse: onde está o seu marido? E ela disse: eu não tenho marido. E é tão incrível que Jesus já sabia a condição daquela mulher. Ele já sabia a condição dela, e quando ele respondeu para ela, ele disse: pois bem, você não tem marido e a pessoa que está com você não é o seu marido. Ali aquela mulher entendeu de fato a condição dela, e ela entendeu de fato o que Cristo estava proporcionando para ela: uma mente liberta, uma vida completamente transformada, restaurada pelo poder de Deus. E quando nós olhamos para o Salmo 119, querido, verso 18, o salmista ele faz uma oração a Deus, que realmente é a oração que nós precisamos fazer nesses dias. Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei, querido. Ou seja, me mostre a minha condição, mostre aquilo que eu ainda não estou vendo para que eu veja. Ou seja, me dê uma visão dos céus para que eu interprete o que está acontecendo na terra. É basicamente isso, querido. Uma mente liberta, uma pessoa que caminha não por vista, mas caminha por fé. Ou seja, é um descortinar de olhos que Deus vai dar para você nesses 21 dias, eu creio. São olhos abertos para você enxergar o sobrenatural. E a pergunta é: qual a sua condição? Será que é a sua causa hoje que você tem colocado diante de Deus? Quem é você hoje? Então, por isso que nós precisamos fazer essa reflexão e entender que João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, querido, todos nós precisamos de direção. Só que não existe direção sem conhecimento. E não existe conhecimento sem a verdade. Por isso que João 14,6, Jesus diz: eu sou a verdade e a vida. Que você possa fazer uma reflexão hoje. Uma reflexão da sua condição. E apresenta a sua condição diante de Deus hoje. Quem sabe a sua condição é como a condição de Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E você vai ouvir Deus dizendo para você: a minha graça te basta. Querido, não tem nada a ver comigo e não tem nada a ver contigo. Tem tudo a ver com Cristo. Por isso eu apresento a minha condição a Ele, eu apresento as minhas falhas, eu apresento os meus erros, eu apresento aquilo que de mim não consigo fazer, mas eu peço força naquele que pode me sustentar, naquele que pode me levar, naquele que pode me revelar. Por isso que você hoje possa reconhecer a sua condição e reconhecer a condição de Cristo, libertador, salvador,
curador, restaurador, querido. Por isso, o que vai definir você, veja bem, o que vai definir você não vai ser a sua condição. Você precisa reconhecer sim a sua condição, mas a sua condição não define você. O que define você é a condição de Cristo, quando Ele se entregou naquela cruz, e foi a partir daquele momento, querido, que a minha condição não me define mais. Eu reconheço a minha condição e reconheço a condição de Cristo. E a condição de Cristo de libertador, sumo sacerdote, é a condição que me liberta, é a condição que me restaura, rumo aos 21 dias de oração. Reconheça a sua condição, é o princípio para a sua libertação. E a condição de Cristo, querido, é tudo que nós precisamos. Deus te abençoe, um grande abraço.